Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Christian, que é a primeira vez que eu venho aqui na casa, mas já tinha ouvido falar muito do Arco do Luiz, né, através de amigos, Maria das Ostras, através da Fundação Joana de Ângeles, que tem um vínculo muito grande com a casa. Eu confesso a vocês que eu até recentemente não conhecia muita coisa a respeito do assunto dessa noite, não, sobre programação neurolinguística. E o primeiro livro que eu li, que foi do Carol Mascarenhas, né, no final eu vou botar a biografia para vocês, foi Amor à Primeira Vista. Eu fiquei muito entusiasmado com o assunto, no sentido de ser uma ferramenta muito eficaz nesse processo de gerenciar melhor a si mesmo, que com certeza é um foco muito grande de todas as religiões, né? E sem dúvida da nossa querida doutrina espírita. Eu não tenho pretensões de forma alguma de esgotar o assunto, porque ele é muito grande, ele é muito vasto, né? A programação da linguística é dada em semanas de curso. O meu objetivo é tentar trazer uma pequena introdução para vocês do que seja PNL, de como ela está inserida na nossa religião e principalmente quanto que ela nos ajuda nesse processo de gerenciamento de si mesmo, e que vocês possam, assim como eu me entusiasmei, continuar procurando, continuar pesquisando e principalmente motivados a tentar utilizar na vida de vocês. Então vamos lá. A PNL, a programação neurolinguística, esse nome, ele às vezes soa como algo assim muito científico, muito complexo, mas não é não. Vocês vão ver o quanto que é tranquilo, o quanto que é fácil de entender. Antes de nós entrarmos no assunto, eu trouxe essa rápida biografia de um grande intelectual brasileiro por dois motivos. Primeiro, que a gente possa ilustrar um grande profissional que utiliza PNL na sua vida, e para que a gente possa começar a dar foco ao objetivo dessa palestra, que é gerenciar melhor a nós mesmos. Eu, particularmente, sou fã incondicional do Dr. Jorge Augusto Cury, como colega de profissão, como escritor, como psicanalista, como espiritualista, e eu tenho certeza que ele é conhecido de muitos de vocês. Ele tem um projeto, gente, que chama-se Academia da Inteligência. É um instituto que promove o treinamento de educadores e outros profissionais com o projeto Escola da Inteligência. Tem como objetivo a formação de pensadores através do ensino das funções intelectuais e emocionais mais importantes para as crianças, tais como pensar antes de reagir, a proteção de suas emoções, o colocar-se no lugar do outro e expor e não impor as suas ideias. Então, o Dr. Augusto Cury, ele tem uma proposta para a educação onde ele tenta entusiasmar a nossa educação, a gente que não se atém simplesmente ao intelecto das crianças, mas que alfabetize emocionalmente as nossas crianças. Ele atribui que se esse processo de melhor controle emocional, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de reações forem trabalhadas ao longo da formação das crianças, elas consequentemente vão se tornar adultos capazes de gerenciar melhor a si mesmo, capazes de lidar com mais facilidade em relação às adversidades da vida, adultos capazes de ter uma estrutura psíquica melhor, de lidar de uma forma mais harmoniosa com os altos e baixos da nossa caminhada. Existe uma passagem no livro do Dr. Augusto Cury que eu nunca mais esqueci, de um aluno que era considerado um aluno muito ruim, tirava nota baixa, e numa determinada aula ele chora, ele derrama uma lágrima, e o professor fala que ele foi nota 10. Então ele vai interrogar esse professor, ele fala, professor, como é que eu fui nota 10, se eu só tiro nota baixa? A resposta que ele dá para esse aluno é a seguinte: a sua lágrima vale mais do que o 10 de qualquer prova. Ou seja, ele tinha conseguido tocar as emoções daquele aluno, os sentimentos daquele aluno. Eu não estou, gente, de forma alguma fazendo apologia negativa aos professores, não. Eu deixei isso bem claro lá em Rio das Ostras, né? Queria deixar bem claro com vocês. A gente sabe que para se colocar em prática esse projeto, teria que mudar muita coisa, no sistema educacional do nosso país, e teria que valorizar muito mais esse profissional maravilhoso, incrível, que é o professor.
E quando a gente está falando de educadores, nós não estamos falando simplesmente de professores. Todos nós somos educadores, né? Como nós colocamos no papel de pai, de mãe, de avô, de avó, e educadores principalmente de si mesmos. Então o foco da PNL nessa noite é esse processo de gerenciar melhor a si mesmo, e é o grande foco do Dr. Augusto Cury. A PNL, para a gente possa rapidinho conceituar, é um estudo de como representamos a mentalidade em nossa mente e de como poder perceber, descobrir e alterar essa representação para atingirmos um resultado desejado. Como que as palavras em linguística podem atingir a mente neuro e produzir uma ação, programação. Então a PNL, gente, não é uma terapia. Muitas pessoas confundem PNL porque ela é utilizada por muitos psicólogos, psicanalistas, profissionais dessa área do psiquismo. Então confunde-se muito PNL em ser uma terapia. Não é, gente. PNL é simplesmente uma técnica que visa, basicamente, que conheçamos melhor o nosso cérebro e que possamos utilizá-lo melhor para atingir o fim desejado. Simples assim. Ela surgiu na Universidade da Califórnia, na década de 70. Os seus criadores foram Richard Bandler, que é psicólogo, filósofo, e ele trabalhava com linguística computacional, e John Grider, especialista em linguística transformacional. Então ela surgiu nos Estados Unidos no âmbito inicial de empresas. Ela começou a ser praticada em fábricas, indústrias, empresas, para melhorar o desempenho pessoal e, consequentemente, profissional. Só que os resultados foram tão satisfatórios, tão positivos, que ela acabou se expandindo para a sociedade como um todo. Hoje nós sabemos que a PNL é utilizada em diversos níveis, diversas áreas, muitos religiosos, muitos líderes carismáticos, diversas seitas, diversas religiões hoje utilizam PNL. E com certeza a PNL está contida em todas as religiões. A outra questão, que eu acho que também a gente deveria falar um pouquinho, é sobre se ela é reconhecida cientificamente ou não. Esse é um assunto muito complexo. Se a gente fosse abordar esse lado, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã e mesmo assim talvez não fosse suficiente para a gente esgotar o assunto. O que eu queria adiantar para vocês é o quanto ela é utilizada por profissionais muito respeitados, como eu trouxe o exemplo aqui para vocês do Dr. Augusto Cury, em diversos países. E com certeza vocês vão poder tirar as suas próprias conclusões a respeito do assunto. Então vamos lá. Eu trouxe, gente, 7 tópicos para a gente fazer essa introdução de PNL à luz da espiritualidade. Antes da gente entrar nesses tópicos, eu queria só passar para vocês um preceito interessantíssimo que a PNL nos traz, que é a questão das subpersonalidades. Vamos ver o que é esse conceito. É um conceito metafórico que pode ser descrito como um conjunto de pequenos eus que funcionam automaticamente ou em conjunto criado por eventos diversos no decorrer da vida de alguém. Então esses euzinhos que a PNL chama, gente, são as nossas personalidades de cada reencarnação. Nós sabemos que em cada reencarnação a gente forma uma personalidade e que juntando todas essas personalidades nós temos a nossa individualidade, ou seja, o nosso espírito. Até aqui eu acho que é tranquilo para todos, não é novidade. O grande barato que a PNL nos traz é exatamente esse aqui, gente. Esses euzinhos não podem ser destruídos, mesmo que alguém não goste de alguma de suas partes inferiores, seria um erro gravíssimo querer matá-los. Veja bem, gente, um erro gravíssimo querer matá-los. Nós temos um hábito, por instinto, por preservação da espécie, de querer apagar aquilo de negativo que nós fizemos. A gente deu o exemplo ainda das ostras, uma pessoa faz terapia de vidas passadas e ela descobre que, por exemplo, foi um homicida, vamos supor. A maioria se porta da seguinte maneira: não, hoje eu não mato mais ninguém, hoje eu sei que matar é errado, jamais seria capaz de pegar uma arma, de dar um tiro em alguém. Ótimo, muito bom que você esteja mudado. Porém, esse euzinho homicida de vidas passadas, ele está vivo dentro de você, ele não está morto. E é simples da gente entender. Nós formamos a nossa individualidade somando todos esses euzinhos, ou seja, todas as nossas encarnações. Hoje eu sou Alan, sou espírita, sou médico,
sou pai de 3 filhos, moro no Rio das Ostras, eu estou construindo mais uma personalidade, né? Com fatores positivos, negativos, e somado com as outras vão caracterizar amanhã o meu espírito. Então não dá para a gente escolher, né? Gente, olha, eu quero esse euzinho aqui, eu quero esse, esse aqui foi homicida, então esse aqui eu vou tirar. Não dá, porque todos somados formam o nosso espírito. É isso que a PNL nos quer trazer. Né? E Jung, o pai da psicologia na mística, né? Que aqui não tem nada a ver com religião, gente, é Jung que nos traz isso. Ele fala o seguinte: nós somos atrapalhados por esses pequenos demônios, os nossos complexos. Eles são grupos autônomos de associação com tendências de apresentarem movimento próprio, de viverem sua vida independente da nossa intenção. Isso aqui é muito forte, né? Ele diz que são demônios, né? Vamos repetir agora: grupos autônomos de associações com tendência de apresentarem movimentos próprios e de viverem a sua vida independente da nossa intenção. Tamanha é a força que esses euzinhos ainda têm nas nossas vidas. E aqui a gente, a maioria das pessoas pegam tudo de negativo e jogam no inconsciente, achando, gente, que o inconsciente seja um quarto fechado a 7 chaves que nunca vai se abrir. Tá? É um engano nós nos portarmos dessa forma, porque vai se abrir sempre. Esse inconsciente, ele se abre na hora que desencarnamos, né? E ele se abre muito nas reuniões mediúnicas. Muitos médiuns, quando estão em transe, na verdade não são espíritos que estão falando através do médium, mas sim esses euzinhos de vidas passadas, que estão se manifestando através daquele médium. Só que, nesse momento, gente, esse animismo ele é benéfico, porque o médium está fazendo uma catarse, ele está fazendo uma higiene do seu psiquismo e está colocando para fora pacotes de energia que o atrapalhavam de séculos, às vezes, atrás. E, consequentemente, ele vai se tornar uma pessoa melhor, mais harmoniosa, mais alegre, para que se torne um médium melhor. Na verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, a população inteira. A psicologia, a psiquiatria, ela nos traz um dado, gente, que muito poucas pessoas param para pensar, que é o seguinte: 98% da população tem o psiquismo doente. Só que essas doenças, às vezes, são muito sutis e não são detectadas no nosso dia a dia. Né? A gente acha que, às vezes, ir ao shopping e comprar um pouquinho mais demasiadamente é normal. A gente acha que a gente tem uma raiva que ainda está dentro de uma normalidade. Né? E a gente dosar esse nível do que é normal e do que não é muito difícil. Então, na verdade, a meu ver, todos nós teríamos que fazer psicanálise. E, nesse momento das reuniões mediúnicas, é o que a médium está fazendo. Né? Amparado pela espiritualidade, uma oportunidade, ele está fazendo uma catarse. Tá? Nesse momento, ele está fazendo uma faxina, ele está fazendo uma higiene do psiquismo que ele precisava. Tá? Muitas vezes, por não ter oportunidade de fazer uma terapia, como todos nós, nem todos nós podemos. Eu assisti uma palestra aqui há muito tempo atrás, não sei se alguém de vocês assistiu, do José Godino, né, lá de Santa Catarina. Alguém de vocês assistiu lá no Vidro? Ele fala de apometria. Não sei, alguém de vocês assistiu lá? O José Godino, ele tem um hospital lá em Santa Catarina, ele trabalha com apometria, né, que é um assunto um pouquinho polêmico dentro da doutrina espírita, mas a apometria, ela trabalha um pouquinho dessa forma. Né? Os médiuns, o paciente é trazido numa sala de terapia, onde tem normalmente 4, 5 médios. O paciente ele levado em hipnose, né, em desdobramento, e essas personalidades de vidas passadas se manifestam em cada médium para serem tratados. Né? E na Umbanda também existe um pouquinho desses euzinhos aí de vidas passadas, né? Quando o médium faz cabeça, é permitido ele lembrar dessas personalidades de vidas passadas, né? E ele começa a entender por que ele é ligado a determinados orixás, por que ele tem aquela banda que trabalha com ele, né? Tudo de acordo com essas personalidades de vidas passadas. E por aí afora vai, né? Então, gente, de vez em quando a gente se pega fazendo essas perguntas, né? Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não sou desse jeito. Eu agi de uma forma estranha. Podemos considerar mais acertadamente que não era por estar fora de si que o sujeito fez o que fez. Na realidade, é algo de dentro de si que se manifestou. Ou seja, esses euzinhos de vidas passadas, eles entram em conflito constantemente com o nosso eu atual. Por uma questão, gente, muito simples. O nosso futuro de luz, que todos nós chegaremos, ele ainda está muito distante.
E o nosso passado, o nosso atavismo, ainda está muito vivo, né? Mas nessa escala nós estamos ligadinhos aqui ainda ao passado. Então esses euzinhos vão se manifestar sim, não tenha dúvida disso. E se a gente não pode matá-los, se nós não podemos destruí-los, o que a gente pode fazer para lidar melhor com essa situação? A PNL, ela nos sugere que sejamos mais firmes com esses euzinhos de vidas passadas, que sejamos mais sólidos com esses euzinhos. Eles vão se manifestar, porém, quem manda no momento é o nosso eu atual. Quem pode fazer a diferença no momento para a gente construir um futuro diferente é o nosso eu atual. E se nós mostrarmos isso com firmeza, sem máscaras, mas com sinceridade, para esses euzinhos de vidas passadas, eles vão começar a atuar menos, a influenciar menos, a entrar menos em conflito com o nosso eu atual. Porque eles vão ver uma mudança verdadeira em nós. Então é isso que a PNL nos sugere. Que sejamos mais firmes com esses euzinhos e que verdadeiramente possamos mostrar para eles que nós estamos nos esforçando para mudar. E com certeza é isso que a doutrina espírita também nos ensina, né? E dentro desse contexto, a PNL ela traz um conceito, gente, interessantíssimo, que chama-se meta-objeto. O meta-objeto é um preceito que a PNL nos traz, onde ela nos diz que em tudo existe algo de positivo. Veja bem, gente, em tudo. Naquelas situações mais horripilantes, mais hediondas, que a princípio a gente só vê negatividade, existe algo de positivo. O meta-objeto é tentar nos extrair a verdadeira essência daquilo que a pessoa deseja com o seu ato. Isso é meta-objeto. Nós confundimos um pouquinho, gente, a caminhada. Muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada. Mas o que está em foco nessa questão do meta-objeto não é a caminhada, mas sim extrair essa verdadeira essência daquilo que a pessoa deseja. Um exemplo, né, que com certeza ainda está muito vivo aí para a gente, né, e foi uma Bíblia até que ele deu uma Rita das Ostras, foi a questão do Félix na novela, né? Nós vimos o quanto que o Félix errou, quanta besteira que ele fez, né, e no fundo o que ele queria? Era o amor do pai dele, né, gente? Ele queria o reconhecimento do amor do pai dele. Então o meta-objeto do Félix era o amor do pai dele. Só que ele escolheu caminhos muito difíceis, muito desnecessários, errados. Nós vamos ver essa questão do caminho à frente. A PNL aborda isso também. Mas no momento, o meta-objeto é a gente focar nessa essência mais íntima do que a pessoa deseja com o seu ato. É nisso que existe sempre algo de muito positivo. Né? Um exemplo também que mexe particularmente muito comigo, para a gente firmar esse conceito, é a história de Judas. Né? Nós sabemos, né, historicamente, religiosamente, que Judas foi o delator de Jesus. Judas entregou Jesus para o Sinédrio, dizendo onde que ele estava, como localizá-lo. Jesus acabou sendo preso, né, e condenado, crucificado, e Judas ficou louco e se matou, cometeu o suicídio. Mas nós sabemos, através de psicografias, inclusive de Chico Xavier, que o objetivo de Judas não era que Jesus fosse crucificado. Ele queria forçar uma situação na qual Jesus, ao se sentir acuado, ele mostrasse para o mundo que ele era o verdadeiro Messias. Esse era o meta-objeto de Judas. Né? E outra coisa que eu particularmente penso muito é a questão que a doutrina espírita nos fala constantemente, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Que nós somos uma centelha divina, todos nós temos uma luz interior latente a se desenvolver. Ora, gente, se nós somos imagem e semelhança do Criador e temos uma centelha divina dentro de nós, será que nós podemos carregar verdadeiramente algo negativo dentro de nós? Eu acredito que não. E é isso que o meta-objeto nos traz. Esse conceito, a princípio, ele pode soar como algo assim difícil, né, de projetar, mas não é fácil. Eu, quando tive o primeiro contato com esse conceito, realmente eu fiquei muito reflexivo se realmente funciona. E eu acho que só tem um jeito de vocês saberem, se vocês se motivarem a utilizar na vida de vocês. Se vocês se permitirem, no dia a dia de vocês, tentarem extrair essa essência mais íntima daquilo que as pessoas desejam. Vocês vão ver que funciona, gente. Funciona mesmo. E com certeza, esse conceito de meta-objeto, ele nos ajuda muito, né, a sermos mais
termos mais compaixão, a termos mais empatia, a entender melhor as pessoas, as atitudes dela e principalmente ampliamos muito a nossa capacidade de perdão. Então é um convite que eu faço a vocês, que vocês tentem no dia a dia de vocês extraírem essa essência mais íntima do que as pessoas desejam e tentarem ver nessa essência realmente algo positivo. O caminho que a pessoa escolhe, gente, muitas vezes ela se perde, a gente vai ver lá na frente. Então, eu trouxe 7 tópicos para vocês, para a gente fazer essa introdução de PNL. Eu queria fazer um pedido a vocês, conforme nós vamos passando os tópicos, que vocês façam uma comparação, façam um link com a doutrina espírita. Vocês vão ver como uma coisa está ligada à outra. Tá? O primeiro tópico é o que você vem tolerando. Essa frase, gente, é de Goethe. Goethe foi um grande escritor alemão na época do romancismo. E a PNL nos fala o seguinte: quantas realidades insatisfatórias, velhas, desagradáveis ou desconfortáveis você simplesmente deixa que faça parte do seu dia a dia e não ousa mudar? Cada vez que nos concentramos ou nos deparamos com essa realidade insatisfatória, é como se um pouco da nossa energia fosse de alguma forma minada. Eu acho que todos nós conseguimos detectar esse momento nas nossas vidas, né? Quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, a gente pode estar tomando café na academia, trabalhando, tomando banho, que a gente se pega pensando nesse algo o tempo inteiro, que está nos insatisfazendo. E as nossas energias nesse momento parece que vão para lá para baixo. A gente literalmente sente as nossas energias minando. Então, na verdade, esse primeiro tópico da PNL é um convite para que estejamos abertos às mudanças. Não é desistirmos fácil. Tipo, eu briguei com meu marido semana passada para me separar. É você usar todos os recursos para que você possa reverter esse algo que está te insatisfazendo, e ao você ver que não tem mais o que se fazer, você está aberto a novas mudanças. Porque, ao nos abrirmos às mudanças, toda a nossa neurofisiologia já vai trabalhar para que esse algo comece a se processar e para que esse algo comece a se concretizar nas nossas vidas. E aqui a PNL nos sugere que façamos algumas perguntas para testar, talvez, situações que a gente vem tolerando, né? Que a gente vem empurrando com a barriga, que na verdade nós não deveríamos. Tá? Vida 2. Aqui tem muita coisa, né, gente, que pode ser colocada. Né? Você está dando amor, está dando carinho, afeto para o seu parceiro, você está recebendo carinho, amor, afeto dele. Como é que está a questão sexual? Está legal? Precisa melhorar alguma coisa? Né? Na vida profissional, seu trabalho te satisfaz? O seu trabalho te dá o rendimento que você precisa? Você pode fazer alguma coisa para melhorar o seu ambiente de trabalho? Né? A residência, a mesma coisa. Né? A sua casa comporta as suas necessidades? Você pode fazer alguma coisa para modificar o ambiente da sua casa que te agrade? Né? Às vezes uma coisa simples, que não precisa de dinheiro, arrumar um armário. Né? Corpo físico, então, tem muita coisa também, né, gente? A gente está indo ao médico, a gente está indo ao dentista, você está conseguindo perder alguns pesos que você precisa, você está conseguindo se livrar de alguma toxina que está atrapalhando você, né? Você tem tido tempo de lidar com essa questão, né, de cuidar do corpo físico. E o aspecto espiritual, a mesma coisa, né? Você tem tido tempo de fazer uma prece, de meditar, de fazer alguma coisa para o seu bem, para o bem do próximo, caridade. São perguntas que servem de termômetro para que possamos fazer uma autoanálise e detectar situações que talvez a gente venha tolerando e que não deveríamos. Então, na verdade, gente, é um convite. Mas, repito, o primeiro tópico é um convite para que estejamos abertos às mudanças, uma vez esgotando todos os recursos de mudarmos esses alvos que nos insatisfazem e vermos que não tem mais o que ser feito. E dentro desse aspecto, ela fala também, gente, que o valor às pequenas coisas serve de termômetro para mudanças maiores. Né? A PNL diz que aquele camarada que não processa pequenas mudanças dificilmente vai fazer mudanças maiores. Né? Tipo, ele tem uma resistência para trocar do banheiro, tem 6 meses e não troca. Será que esse indivíduo vai conseguir processar mudanças maiores na sua vida? Esse é um questionamento que a PNL nos traz. O segundo tópico, gente, são os níveis de transformação e aprendizagem. Uma vez nos abrindo as mudanças, o segundo tópico é um convite também que a PNL nos faz
para que possamos nos aprofundar nessas mudanças, para que não fiquemos em patamares superficiais. E ela classifica essa mudança basicamente em 6 tópicos. Ambiente, ou seja, que lugares me trazem X, que ambientes novos me fariam bem. Comportamento, quais os novos hábitos posso criar em minha vida para me desapegar de alguma coisa. Capacidade, quais as habilidades que eu posso desenvolver para que X diminua ou desapareça na minha vida. Alguém que já conseguiu esse objetivo e eu posso me espelhar, me modelar por ele. Crenças e valores. Identidade, quem sou eu para conseguir esse objetivo, e por último, espiritual. Quem mais além de mim sofre consequências positivas com a minha mudança? Como isso afeta aqueles que me cercam? Então, ainda hoje nós demos exemplos Então, entra aqui no primeiro nível de transformação de ambiente. Que lugar que eu frequento que me induz a fumar? Será que eu posso mudar a frequência desse lugar? Posso passar a frequentar outros que vão me estimular menos ao cigarro? E aí ela vai se aprofundando, ela passa do comportamento. Quais os novos hábitos eu posso criar para parar de fumar? E aqui as pessoas têm números. Tem pessoas que começam a comer muito doce, muita bala, ficam gordas, e a maioria não para de fumar, porque ainda é um nível superficial de transformação. Essa pessoa tem que se aprofundar mais. Então ela entra no nível de capacidade, criar novas habilidades, conhecer pessoas que já tenham parado de fumar. Isso aí nos dá um encorajamento enorme, gente? A gente conhecer alguém que já tenha conseguido algo que a gente deseja. Crenças e valores, acreditar que é possível, acreditar que merece. E o nível de identidade, gente, é um nível chamado pela PNL de nível de projeção. É você se projetar e você já se imaginar tendo conseguido esse algo que você deseja. No caso do cigarro aqui, você sempre imaginar uma pessoa mais limpa, mais saudável, mais bem disposta, e você vê que o cigarro não combina mais com a sua vida. Esse nível de projeção, gente, é fantástico. A gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente. E o último nível é o nível espiritual. No caso do cigarro, nós demos o exemplo, se você se torna espírita, e você está motivado a ser passista, e você começa a entrar no passe ainda fumando. Isso afeta só você e afeta a quem cerca a gente. Nós sabemos que a nossa energia doada no passe, ela vem do nosso metabolismo físico e psíquico, que compõe o nosso ectoplasma. Então a nicotina do tabaco, consequentemente, vai ser doada para quem está ali recebendo o nosso passe, não vai, gente? Então a gente não vai estar afetando só a gente, nós vamos estar afetando também quem está ali recebendo essa energia de uma qualidade não boa. E muitas pessoas processam a mudança já aqui a nível espiritual, não precisam percorrer os outros níveis. Um exemplo que nós demos também foi Paulo de Tarso, que é o patrono da nossa casa, no Rio das Ostras. Paulo de Tarso, a gente sabe que ele encontrou com Jesus, então ele teve essa experiência muito profunda, nas portas de Damasco. Ele deixou nesse momento de ser Saulo, passou a ser Paulo de Tarso, deixou de ser o grande perseguidor do cristianismo para ser o grande propagador do cristianismo. Então Paulo é um exemplo de uma mudança que já se processou aqui a nível espiritual. Então, na verdade, esse segundo tópico também é um convite para que não fiquemos em patamares superficiais, que ao nos abrirmos às mudanças, ao nos abrirmos ao novo, que possamos nos aprofundar na nossa capacidade de transformação, chegando de preferência aqui ao nível de projeção, ao nível espiritual. Porque aí sim, gente, nós vamos estar realizando mudanças verdadeiras, sólidas em nossas vidas. Terceiro, tem água aqui? Tem água? Pode pegar um pouquinho? Deixa eu só pegar um pouquinho para trás. O terceiro tópico é a questão do perdão. Às vezes eu fico até um pouquinho acanhado de falar desse assunto que é tão massacrantemente repetido na nossa doutrina, Mas a PNL nos traz algumas coisinhas aí um pouquinho diferentes que podem nos ajudar nesse processo aí de trabalharmos a questão do perdão. Aquela PNL é uma das mais poderosas forças que impulsionam o processo de transformação, gente, que é o perdão. Perdoar liberta, alivia, torna a vida mais leve e serve para afastar a mente do passado,
Em outras palavras, perdoar ajuda no nosso processo de desapego. Tá? Por quê? Você vai deixar a pessoa seguir a vida dela, você vai seguir a sua. Você vai se desapegar, principalmente de um pacote de energias, né? De raiva, de rancor, de ódio, que gravita em torno de nós mesmos. Os primeiros a se prejudicarem com esse fluxo de energia que circula em circuito fechado somos nós mesmos. Sabe-se que não é tarefa das mais fáceis conseguir perdoar. Parece haver em cada um de nós uma espécie de pedacinho que gosta da ideia da vingança. Ou seja, aqueles euzinhos de vidas passadas entrando em conflito aí com o nosso eu atual, né? E aqui a PNL nos sugere que façamos algumas perguntas, gente, muito bacanas, muito interessantes. Perguntar se você é o alvo, porque muitas vezes nós não somos o alvo. Né? O problema é a atitude do outro ou é a minha ferida que está aberta? Aí eu trouxe essa frase aqui de Buda, onde ele diz que a mão que não está ferida segura até veneno. Ou seja, se nós não estivermos com a mão ferida, você pode pôr veneno nela, que não vai atingir o nosso corpo. Então, se tivermos em harmonia conosco mesmos, o que vier de fora não nos atinge. Nunca perdoei, não necessito perdoar, pois nunca me senti ofendido. Essa frase é de Gandhi. Essa frase assim, mexe demais comigo. As pessoas chegavam perto de Gandhi para pedir perdão a ele, e ele falava: meu filho, não precisa me pedir perdão porque eu não me senti ofendido. Tamanha a evolução espiritual de Gandhi. Com certeza Gandhi já tinha projetado tudo de PNL, tudo que a gente está falando aí essa noite, né, na sua caminhada. Na verdade, gente, o perdão, se nós analisarmos um pouquinho essa questão, ele nos serve de recurso para nós que ainda não estamos nesse nível de Gandhi, porque quando tivermos não vamos nem precisar mais de perdão. Ainda existe aquele que me fez algo, que me feriu. Isso aqui é impressionante, gente. Como que as pessoas às vezes alimentam esse pacote de energia, né, que atrapalha nós mesmos, por um vizinho, que na verdade não é mais vizinho. Ele já mudou de rua, de cidade, de estado. Quantas vezes a gente alimenta esse pacote de energia por um parente que já desencarnou? Nem faz mais parte do mesmo plano físico da gente. Isso perde totalmente o sentido. Né? Portanto, pela PNL, perdoar não se mostra como característica dos fracos. Como pode parecer, perdoar evidencia maturidade, nobreza e autoestima. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Essa frase é de Shakespeare. Ou seja, nós estamos nos envenenando porque esse circuito de energia realmente gravita em torno de nós mesmos. E, na verdade, nós estamos nos prejudicando muito mais do que quem não conseguimos perdoar. E a questão do auto-perdão. Aquilo que fiz no passado não precisa me angustiar mais. Percebo que foi uma atitude própria da minha natureza evolutiva e para o momento, e posso desde já transcender o arrependimento vazio em direção à ação de aprendizado e reconstrução. Sou alguém diferente agora. Como posso agir a partir desse instante? O que posso fazer para atenuar as dificuldades que causei a mim mesmo e aos outros? Perdoo a mim mesmo e sigo adiante. Ou seja, a questão do auto-perdão é detectarmos sim as nossas falhas, os nossos erros. Porém, se nós mergulharmos muito profundamente no remorso, é como se fosse uma areia movediça que nós não vamos conseguir nos reerguer. Então, o auto-perdão é para que a gente possa se reerguer o mais rápido possível e corrigir os nossos erros, para que eles não sejam cometidos novamente. E algumas reflexões, né, que a PNL nos traz, que também são muito bacanas sobre o perdão, né, que é o seguinte: perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa compactuar com erro. Não significa estimular novas atitudes equivocadas. Perdoar não significa querer permanecer na companhia de alguém que faz coisas com as quais eu não concordo. As pessoas confundem, por incrível que pareça, muito isso aqui, gente. Acham que perdoar é você se tornar parceiro daquela pessoa. É você frequentar a casa dela, ela frequentar a sua. E não é, gente. Nós não precisamos compactuar com o que elas fizeram. Perdoar, como eu disse lá no início, pela PNL, é simplesmente você deixar ela seguir a vida dela, você seguir a sua. É você se livrar desse pacote de energias que estava gravitando em torno de você, prejudicando a você mesmo. Então vamos para o quarto tópico.
O tópico é um porquê útil, encher a vida de sentido. Um dos aspectos mais importantes para promover uma transformação em sua vida é encontrar sentido para ela. Esse sentido surge quando temos propósitos. Os gregos o chamavam de telos, e é daí que vem a palavra teologia. Isto é, estudo do propósito da finalidade. Não sei se vocês sabiam disso, né? Teologia é o estudo do propósito das finalidades. Oi? Vitor Franco, no seu livro Em Busca de Sentido, gente, ele foi considerado pelo New York Times no ano de 91 um dos livros de maior... Para cá? Oi? O Vitor Franco, gente, ele foi considerado no ano de 91, no seu livro Em Busca de Sentido, um dos livros de maior influência nos Estados Unidos. É um livro fantástico, que eu realmente sugiro a leitura para todos vocês. Vitor Franco, na verdade, ele foi um psiquiatra. Ele viveu, gente, 34 semanas no campo de concentração de Auschwitz, na época do nazismo. Ele perdeu alguns amigos, inclusive a esposa grávida, no campo de concentração. Vocês imaginam o teor, o tamanho da prova que esse espírito teve que passar por algum motivo, sua caminhada, por algum motivo, da lei de causa e efeito. Não é uma prova muito grande. E ele começou a se fazer perguntas, né, da seguinte ordem: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida aqui dentro? O que eu posso fazer para suportar todo esse caos? O que vai ser da minha vida quando eu sair daqui? Ou seja, ele estava exercitando aquele nível de projeção que nós falamos lá atrás. O que vai ser da minha vida quando eu sair daqui? Ele já estava projetando isso. Ele queria ser um grande escritor e passar para o mundo a sua experiência. E foi isso que ele fez através do seu livro. E Vitor Franco, ele desenvolveu a chamada logoterapia, ou terapia do sentido, que é muito conhecida, né? Quem trabalha em psicologia, com psicanálise. A terapia, a logoterapia, a terapia do sentido, gente, é o seguinte: ele tratava os pacientes, né? Por exemplo, um paciente que tivesse cometido suicídio. E na alta ele fazia uma entrevista com esses pacientes. Ele perguntava para o paciente: meu amigo, você está curado? Você está tranquilo? Você não vai mais cometer o suicídio? Não vou, doutor. E o que você vai fazer daqui para frente? Eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Eles são um motivo muito importante para a minha vida. Então ele dava alta desse paciente. Agora, se tivesse um outro paciente na mesma questão, né, do suicídio, e nessa entrevista final, ele perguntasse para ele: meu filho, o que você vai fazer da sua vida daqui para frente? Eu não sei, doutor. Não tem nenhum sentido útil, não tem nenhum porquê da minha vida. Ele não dava alta desse paciente, porque ele atribuía que esses pacientes que não tinham porquê útil, que não tinham sentido para a sua vida, eram fortes candidatos a recorrerem novamente ao suicídio. Isso aí é chamada logoterapia, terapia do sentido. E aqui a PNL nos sugere que também façamos uma lista para, de repente, encontrarmos algumas coisas que podem vir a ser úteis, que podem preencher a nossa vida de sentidos úteis. Corpo físico, fazer caminhada, matricular-se na academia, emagrecer, não fumar, cuidar da pele, por aí afora vai, né? Autorrealização, ler livros prediletos, aprender dança de salão, falar um idioma, iniciar psicoterapia, aprender música, teatro, lazer, ir ao cinema, escalar uma montanha, fazer uma trilha na mata, regularmente para a praia, ao parque, com a família, sair para dançar, né, etc. Espiritual, iniciar um trabalho voluntário, meditar, orar com mais regularidade, doar algumas horas do seu trabalho para quem necessita. E afetivos, fazer amigos, perdoar alguém legitimamente. Profissionais, preparar-se para um concurso, iniciar uma especialização, mestrado, doutorado, procurar outra atividade que traga mais realização e menos estresse. Agora, na verdade, gente, é importante a gente abrir o leque, porque se a gente tiver um porquê útil, pode se tornar uma neurose. Nós sabemos que hoje é uma realidade, por exemplo, o corpo físico é a vigorexia. São essas pessoas que são fanáticas para a academia, né, que tomam anabolizante e vivem o dia inteiro malhando. Então é importante nós termos vários sentidos úteis, né, vários porquês úteis. Eu acho que esses slides por si só já falam tudo, né?
Ninguém consegue ter uma vida saudável, uma atividade cerebral saudável, se não tiver porquê útil, se não tiver motivos para a sua vida. E o 5º tópico é o significado dado aos fatos. Eu confesso a vocês que, particularmente, esse tópico é o que mais mexe comigo. Eu acho que daria tranquilamente para a gente fazer uma palestra só sobre ele, né? Quiçá até um seminário. Esse tópico me toca muito profundamente. O mais importante não é o fato, mas o que fazemos com ele. Na verdade, nós não reagimos ao que acontece, mas ao significado daquilo que damos ao que acontece. Ou seja, uma pessoa perde o emprego e fica desesperada. A outra perde o mesmo emprego e se porta da seguinte maneira: meu Deus, perdi o emprego, mas eu vou ter tempo agora para me qualificar, para fazer alguma coisa que eu quero, eu nunca tive tempo para fazer. Uma pessoa perde um parente, desencarna, fica desesperada. Eu tenho uma amiga que ela toma antidepressivo até hoje, depois que o pai desencarnou. E outras pessoas veem a morte como um fenômeno natural, né? Uma passagem, uma libertação. Então, com isso, a gente começa a ver que o fato, ele não importa em absolutamente nada. O que importa é o significado que nós damos aos fatos. E se passarmos a dar significado positivo aos fatos, o mundo lá fora pode desabar. O nosso mundo interior vai resguardar. Não há fracasso, apenas resultados. Tudo que podemos obter na vida é sucesso ou aprendizado. Se não for possível chegar onde queríamos, ao invés de nos abatermos, podemos perguntar o que tiramos de aprendizado da situação. Assim sendo, na próxima investida será possível agir de forma diferente. Isso aqui é fantástico, né, gente? É uma coisa linda. Aonde a gente vê que o fracasso, na verdade, não tem fracasso. Só aprendizado. Onde nós muitas vezes interpretamos que erramos, nós agregamos conhecimento para amanhã agirmos de forma diferente. Então, na verdade, foi aprendizado. Essa é a visão da PNL que eu acho linda. Todos os recursos já estão dentro de nós. Os seres humanos já possuem dentro de si todos os recursos que necessitam para chegar aos seus sonhos. A busca de crescimento e a evolução configura-se muito mais em permitir que o potencial aflore do que propriamente acrescentar algo. Podemos dizer que há um manancial intenso de poder, força, ânimo, coragem, amor, paz e energia dentro de cada um de nós, esperando o momento de se apresentar. Isso aqui é muito falado, né, gente, na doutrina espírita, né? Aquilo que a gente comentou um pouquinho na Levíticos, como que nós somos imagem e semelhança do Criador, dessa luz latente que todos nós temos dentro de nós, de como nós estamos integrados com a vida, com todo, com o universo, de como que esse movimento nos vai levar novamente ao Criador. E aí eu trouxe essa frase de Dalai Lama que eu acho fantástica. Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais sucesso ou fama, não precisamos de corpo perfeito, nem de parceiro perfeito. Agora mesmo, neste momento exato, dispomos da mente, que é todo o equipamento básico que precisamos para alcançar a plena felicidade. Olha, gente, se o fato não importa, mas o significado que nós damos aos fatos, quem dá é a nossa mente. Então, só por isso a gente já começa a entender essa frase do Dalai Lama, né? Onde ele nos diz que a mente é todo o recurso que nós precisamos para a nossa felicidade. E eu não sei, né? A gente falou um pouquinho isso na Rendas hoje, não sei se isso tem acontecido aqui na casa de vocês. Mas lá na Paula de Tarso, o que tem me chamado um pouquinho a atenção é o quanto esse assunto tem se repetido, né? Sobre a mente, sobre o inconsciente, subconsciente, consciente. O Dr. Eduardo Serri esteve lá com a gente recentemente, ele foi fazendo um estudo só sobre o subconsciente. E esse assunto tem se repetido muito na nossa casa. Eu atribuo que esse está sendo ventilado dessa forma porque nós já somos capazes, no momento, de compreendê-lo melhor. E com certeza, se nós somos capazes disso, é porque a gente utiliza melhor a nossa mente. O nosso momento evolutivo permite que já façamos isso. E a outra questão é já entendemos um pouquinho como é que funciona o nosso subconsciente. Né? Ele simplesmente executa as ordens que nós damos a ele. Ele não discute se a ordem é boa ou se a ordem é ruim.
que se ele discutisse, ele estaria até, de certa forma, infringindo o nosso livre-arbítrio. Então ele simplesmente executa. Ou seja, uma pessoa que está doente e ela manda a seguinte ordem para o seu subconsciente: meu Deus, eu estou muito doente, eu não vou conseguir vencer esse momento, minha dor está enorme, eu não vou suportar. Ou seja, essa pessoa, ela está emitindo para o seu subconsciente doença. E o que ele vai trabalhar para que ela tenha? Doença. Se essa mesma pessoa, outra pessoa com a mesma doença, pensar, e mandar a ordem para o seu subconsciente, ao contrário, eu estou doente, mas eu vou conseguir, eu vou me tratar, eu vou superar, eu vou passar por essa fase, eu vou passar por esse momento, eu vou reagir. Qual é a ordem que ela vai estar mandando para o seu subconsciente? De saúde. Então ele vai trabalhar para que essa pessoa tenha saúde. O nosso subconsciente, ele não discute de forma alguma com a gente se é bom ou se é ruim o que a gente está mandando ele fazer. Ele simplesmente faz. E se nós compreendermos isso, a gente passa a entender melhor também essa frase do Dalai Lama, onde a nossa mente é tudo que a gente precisa para a nossa felicidade. E, com certeza, essa frase do Dalai Lama limite um pouquinho a questão do corpo mental, então falada também na doutrina espírita. Com certeza, todos os nossos instintos, todos os nossos sonhos, como nós estamos falando aqui essa noite de PNL, eles vibram a nível de corpo mental, na chamada quarta dimensão. Ou seja, é um momento que nós estamos em conectividade maior com o Criador. Nós sabemos que os nossos sonhos, normalmente é Deus, é o Criador falando dentro de nós, e isso vibra numa faixa muito positiva, normalmente a nível de corpo mental. Essa questão de dar um significado positivo aos fatos, o que importa, na verdade, não é o fato, mas o que nós damos de significado para eles é muito importante nesse processo de gerenciamento melhor de si mesmo. Vamos lá. O sexto é saber o que é. Muitas vezes confundimos perseverança com teimosia. Queremos algo para alcançar nosso objetivo, mesmo após inúmeros insucessos. O teimoso ele opera da mesma maneira e quer obter resultados diferentes. O perseverante ele busca novas estratégias, avalia, flexibiliza as ações até que possa encontrar uma saída. Então existe uma diferença enorme. O teimoso ele opera da mesma forma. Ele vai ter resultados diferentes? Com certeza não. E o perseverante ele busca novas estratégias, ele tenta de uma forma diferente. Então com certeza o resultado é outro. Em PNL é importante se sentir-se grato pelo que já chegou e merecedor do que chegará. Talvez essa seja a forma mais perfeita para se viver em estado de contentamento. Nós temos que celebrar cada momento da nossa vida pela PNL, não nos frustrarmos por aquilo que ainda não conseguimos. Eu tenho um sonho muito grande que é de fazer homeopatia. Acho que o João falou de uma amiga nossa aqui que faz parte da direção, que é homeopata. Eu fiz pediatria, fiz nefrologia pediátrica, que é uma especialidade também muito carente. Então a gente pode ajudar muitas crianças com esse pequeno conhecimento que a gente tem. E é isso que a PNL nos sugere, que celebremos a vida, que celebremos aquilo que nós já conquistamos e nos preparemos para aquilo que ainda desejamos, mas não nos frustrar por ainda não ter chegado a esse momento. Construir mental e verbalmente objeto e linguagem positiva. Ao invés de pensar ou dizer aquilo que você não pode expressar diretamente do que você almeja, o não, ele acaba por se tornar-se uma abstração, que é excluída pela mente, e assim aquilo que vem em seguida ganha maior importância. Então isso aqui é o seguinte, gente, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, propósito equivocado. Não quero mais engordar. O objeto mais bem formulado. Quero emagrecer X quilos. O não, cientificamente, além de ter essa conotação de negatividade, ele tem uma conotação de proibição. Quando a pessoa lê, não jogue lixo no chão, soa como proibição, desafio. Então, muitas vezes os jovens, essas pessoas que ainda não têm um nível de consciência um pouquinho maior, estão desafiando, não vou jogar lixo no chão, não vou jogar. É assim que às vezes eles se processam. E ao invés de colocarmos o não, nem fazemos frases do tipo, jogue lixo na cesta. Isso aqui é um incentivo, não é, cientificamente falando, uma conotação de negatividade. Então, neurolinguisticamente, isso aqui faz muita diferença. Clarear o contexto e especificar o objeto.
Quando o objeto está mais claro, sua mente pode agir, pode ajudar você a alcançar resultados com maior probabilidade de sucesso. Saber o que se quer significa dar um mapa da mina para que a sua mente possa dirigir seus passos em direção ao sucesso. Ou seja, gente, termos foco daquilo que a gente quer. Nós falamos lá atrás que o nosso subconsciente trabalha executando as ordens que nós damos para ele. Então vocês imaginam se cada hora a gente der uma ordem diferente. Como é que vai ficar? Vocês imaginam, né? A pessoa pensa em comprar uma casa, né? E daqui a pouco quer comprar um apartamento, aí ela acha que o apartamento não dá mais, quer comprar um sítio. Né? Como que o seu inconsciente, o seu subconsciente vai trabalhar em prol de que isso aconteça? Se cada momento você manda uma ordem diferente para ele, vai ficar difícil, né? Então, clarear o contexto ajuda muito nesse processo de chegarmos aonde a gente quer. Evidências sensoriais e experiências antecipadas. O ser humano é o único animal na natureza que detém a capacidade de antecipar com a mente o sucesso que o futuro ainda vai trazer. Falamos de um atributo maravilhoso que produz estado de ânimo e encerra grande poder de ação quando bem utilizado. Trata-se de sonhar acordado, aonde potencializamos as duas associações com as quais o cérebro vai funcionar, quando pensar naquele objetivo, acionando diversos impulsos nervosos simultâneos que deixarão você mais animado para ir ao encontro do objeto. Então isso aqui, gente, é o que acontece neurofisiologicamente com o nosso cérebro quando nos abrimos aos nossos sonhos. Toda a nossa neurofisiologia passa a funcionar em prol de que esse algo se aconteça. E como nós falamos lá atrás, os nossos sonhos, ações, ecos divinos gritando dentro de nós. Então, o nosso cérebro começa a funcionar para que esse algo aconteça. E, como nós falamos, né, se nós nos abrirmos às mudanças, se nós processarmos as nossas mudanças em níveis mais profundos, termos porquê úteis para as nossas vidas, darmos significado positivo aos fatos, né? Só recapitulando, e clarear o contexto do que a gente quer, a gente vai facilitar muito esse funcionamento aqui cerebral, para que esse algo aconteça. E aí eu trouxe essa frase de Walt Disney, né, onde ele diz: se você pode sonhar, você pode fazer. O meu filho, quando leu essa frase, né, ele falou: pai, eu acho que tem alguns sonhos aí que eu não vou poder fazer não. Aí foi o seguinte, né, meu filho, ele participa muito quando a gente faz essa confecção dos slides, ele é adolescente, mas tem uma capacidade incrível de percepção das coisas. Sabe, quando ele falou desses sonhos que ele não podia realizar, eu falei: não, filho, então vem cá, vamos aqui com o papai e vamos ver essa questão aqui junto, que é a questão da verificação ecológica. Ou seja, você tem que ver se o seu sonho, se o seu desejo, ele é respeitoso por toda a sua vida. Ele produz dor, dificuldade, sofrimento, ou qualquer dissabor para você, ou alguém que está ao seu lado, para ser concretizado o objetivo que faz você abrir mão da honestidade, da integridade moral, o que se ganha e o que se perde durante a caminhada ou na chegada do objetivo. Então essa questão aqui da verificação ecológica, ela complementa totalmente o que nós falamos lá de meta-objeto. Nós falamos com vocês que o meta-objeto é a gente extrair essa essência mais íntima do que a pessoa deseja, né? E que nessa essência sempre tem algo de positivo. Agora as pessoas se perdem na caminhada, como demos o exemplo do Félix, né, da novela, quanta coisa errada que ele fez. Então na caminhada, gente, isso aqui é a verificação ecológica. É passarmos pelo crivo, se o nosso sonho traz algum dissabor para a gente, para o próximo, se abre mão da honestidade, da integridade, né? E é lógico que a PNL nos sugere que se causar dissabores, para que a gente não faça, para que a gente busque outra forma. E com certeza também é a harmonização da doutrina espírita. E para terminarmos, a construção de um sonho. Napoleão Hill, o grande pioneiro da pesquisa sistemática do sucesso, que durante 25 anos analisou e entrevistou 16 mil pessoas de diversas classes sociais e níveis culturais, inclusive homens notáveis que triunfaram em suas carreiras, costumava dizer que aquilo que a mente humana tem poder para desejar, também tem para alcançar. Em sua dimensão positiva, o desejo traz a intenção de saber a chegada do novo. É o elo que liga o existente ao não existente e assim abre portas para a transformação. É o desejo que brinda a vida com dinamismo.
Em PNL, devemos sempre salientar que o sabor não se resume apenas ao momento de alcançar. Há de se ter consciência do sabor de cada passo da jornada. É o que nós falamos lá atrás, né? De celebrarmos cada momento da nossa vida, das nossas conquistas. Um dos mecanismos que mais boicotam a ação chama-se perfeccionismo. Por conta de querer fazer algo de uma forma perfeita, espera-se muito para iniciar a ação. Ou até mesmo desiste dela. Prefiro não fazer se for para fazer de forma imperfeita. Quem pensa assim acaba parando no tempo. A casa espírita que eu frequento no Rio das Ostras, a União Fraternal Paulo de Tarso, ela tem menos de 2 anos. Né? Ainda é mais bebê do que a casa de vocês. E com certeza, se nós tivéssemos esse tipo de cobrança, de perfeccionismo, hoje ela não estaria levantada, hoje ela não estaria nos servindo, sabe, como uma ferramenta importantíssima desse desiderato de vencermos a nós mesmos. Então, às vezes, o perfeccionismo nos atrasa um pouquinho, né? Que possamos ser mais complacentes conosco mesmo. E aqui é só para a gente resumir, né? Para a gente criar um elo de tudo que nós falamos. Nós vimos no primeiro tópico se abrir ao novo, ou seja, aquilo que a gente vem tolerando, que na verdade a gente não deveria mais tolerar, se abrir à mudança, nos aprofundarmos na nossa transformação, preencher as nossas vidas de sentidos úteis, dar significado positivo aos fatos, saber o que é, dar mapa à mente e com certeza nós vamos conseguir aos poucos construir o nosso sonho. Em PNL não se propõe, a PNL não se propõe a transformar ninguém. A gente sabe que ninguém transforma ninguém, mas nós podemos potencializar esse dinamismo que cada um tem. O que ela busca honestamente é disparar em você o seu próprio potencial transformador. Ninguém transforma ninguém, mas é possível estimular esse dinamismo interior que muitos possuem apenas em estado latente. Seja gentil consigo mesmo, respeite o seu ritmo, o seu tempo. E lembre-se de comemorar cada transformação valiosa que perceber, cada objeto alcançado. A vida também é feita de celebração. E trouxe esse parágrafo de André Luiz, que eu acho que ele resume toda a noite de hoje. Tudo que nós falamos sobre PNL. Não adianta vencer sem melhorar-nos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. O seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. As suas armas mais eficientes são o amor, o conhecimento, a paciência e a capacidade de sonhar. Com a alegria interior e com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo conseguimos traduzir. Eu acho que esse parágrafo resume toda a noite de hoje. Eu trouxe a biografia para vocês, e coloquei aqui o site da Academia Brasileira de PNL, da Sociedade Brasileira, que são 2 fontes boas para quem quer se aprofundar a respeito do assunto. E aqui em Macaé tem 2 cursos que eu particularmente não fiz. Tá? Eu fiz um curso em Niterói, mas tive muito boas referências desses cursos, que é no Instituto Nacional de Excelência Humana, eu trouxe o telefone para vocês, e Desenvolvimento e Cultura aqui de Macaé. Mas são cursos que eu já tive amigos que deram muito boas referências. Meus amigos, como eu disse para vocês, o foco da programação neurolinguística é gerenciar melhor, termos uma ferramenta a mais para gerenciarmos melhor a nós mesmos. Esse é o grande foco do Dr. Augusto Cury, como nós falamos lá no início, é o grande foco da PNL. Nós estamos passando por um momento, acredito eu, quase todos nós espíritas, um momento muito delicado, onde nós nos deparamos com aquilo que a gente deveria ser, porém ainda não conseguimos processar por inteiro essa transformação. A Inácio Bafut nos diz que esse momento é um parto. Ela nos fala de uma forma, às vezes, um pouquinho ríspida, né? Que nós estamos saindo das cavernas da imoralidade. Então, esse momento, às vezes, soa para alguns como uma forma ainda muito longe, difícil de se concretizar. E isso nos leva, às vezes, até estados depressivos, porque as máscaras começam a cair.
e começamos a lidar com as verdades de nós mesmos. E às vezes nos colocamos numa postura, né, do que a gente deveria ser e daquilo que a gente é, com uma distância muito grande. Porém, esse momento é um momento de muita alegria, é um momento de muito entusiasmo, porque nós já somos capazes de ter essa consciência. Infelizmente, muitos amigos nossos que estão nesse barco aí do planeta Terra ainda não têm. Esse momento já é um momento de muita conquista. Né? Como a PNL nos diz, nós temos que celebrar cada momento da nossa vida. E esse momento que nós temos, além de tudo isso, essa ferramenta maravilhosa da doutrina espírita para que consigamos esse desiderato e tenhamos um recurso a mais com a PNL. Esse é o meu objetivo, tentar fazer com que vocês conheçam um pouquinho de PNL e que principalmente vocês se entusiasmem a estudar mais, a se aprofundar mais e principalmente praticar na vida de vocês. E com certeza é um recurso a mais esse processo de gerenciamento de nós mesmos. Muito obrigado, agradecendo a Cristian pelo convite, espero voltar aqui muitas vezes. Eu fiz uma palestra mais ou menos umas 3 semanas atrás na nossa casa sobre o Apocalipse. E no final da palestra eu coloquei os slides do Frei Luiz, sem saber que eu viria aqui. Eu tenho uma ligação muito bonita com o Frei Luiz de um momento da minha vida onde eu coloquei a minha fé em dúvida, infelizmente. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu comecei a me questionar a respeito da minha fé. Se valia a pena estar numa casa espírita, se valia a pena ir à noite estudar, se valeria a pena sair de um plantão, de trabalhar a noite inteira como eu faço, ir às 7 horas da manhã para uma reunião mediúnica, abrir mão de estar com a família, com os filhos. E nesse momento uma energia toma conta de mim, quase como uma clara audiência, pedindo que eu fosse ao Frei Luiz, sem nunca ter pensado em ir ao Frei Luiz. E eu resolvi ouvir essa intuição, e com certeza, como a gente falou, vibra lá no corpo mental, na nossa 4ª dimensão, é uma sintonia maior com a divindade. E peguei a minha esposa e fomos no domingo no Frei Luiz. Esse domingo foi um domingo assim, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu tive a oportunidade de presenciar fatos muito fortes, de um dia que eu passei no Frei Luiz. E essa mesma energia que me levou lá, ela me fazia a seguinte pergunta: tá bom para você fortalecer sua fé ou você precisa de mais alguma coisa? Isso me tocou de uma forma muito intensa. Eu me peguei chorando, muito emotivo esse dia lá no Frei Luiz. E resolvi terminar a palestra do Apocalipse, colocando os slides do Frei Luiz, porque o Apocalipse termina mostrando a regeneração do nosso planeta. O Apocalipse termina mostrando a Nova Jerusalém. Muitas pessoas focam tanto na questão profética do Apocalipse e esquecem que o Apocalipse tem uma mensagem linda, maravilhosa, que é a regeneração do nosso planeta, e que isso vai se concretizar de qualquer jeito, porque está além do livre-arbítrio. Isso faz parte do determinismo da própria vida, da própria harmonia do nosso planeta como um todo. E essa mensagem, para mim, o dia que eu fui no Frei Luiz, eu saí de lá, dentre vários outros pensamentos, que o Frei Luiz é uma pequena amostra, uma pequena amostrinha, para quem tem horas de ver do que será a nossa terra regenerada, do que será a Nova Jerusalém que o Apocalipse traz. Por isso que eu terminei a palestra do Apocalipse colocando alguns slides no Frei Luiz, sem saber até que eu viria aqui na casa. Depois que eu soube, eu tive vontade de trocar o tempo e trazer o Apocalipse. Então, com certeza. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Uma semana de muita paz.